Comunidade Apegados! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Tudo para a Sua Família, tudo sobre parentalidade, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento. E hoje a gente tem uma convidada super especial, especialíssima para mim, porque ela é off the records aqui, mas ela é uma das minhas melhores amigas. Gostei do off the record. Não, eu quero que apareça essa parte. Então, ela precisaria estar aqui, não tinha como. Clarice Rachid, seja bem-vinda ao nosso espaço de acolhimento. Hoje a gente vai estar falando sobre hormônios nos adultos, a gente vai pontuar na criança também essa relação hormônios e parentalidade. Então, eu queria só, Clá, que você começasse se apresentando. Quem é Clarice, o que é que você faz, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, para as pessoas entenderem e a gente começar o nosso papo. Primeiramente, um prazer enorme, né, porque a Carol, além de uma profissional incrível, esse trabalho que ela está desenvolvendo aí, de poder comunicar de forma tão efetiva e clara para as pessoas alguns dos aspectos que interferem tanto, porque você transformar um ser humano através da forma com que você cria ele faz o mundo melhor, né, digamos assim. Eu sou Clarice, eu sou médica, me formei em 2018 e hoje a gente trabalha aqui no Brasil com uma área que é mais conhecida como longevidade saudável e medicina preventiva. O papel principal que a gente foca é na modulação de alguns hormônios. A gente não tem tanta prática com crianças, mas sabe que os hormônios eles interferem tanto em crianças quanto em adultos, e a base do nosso trabalho é a modulação desses hormônios. Alguns deles a gente vai falar aqui hoje, outros não são tão relevantes para o nosso bate-papo. E a gente já trabalha nessa área já tem quase 5 anos. O meu pai, que é o Ítalo Rachid, ele foi um dos introdutores desse modelo de medicina aqui no Brasil, e espero que a gente possa aí com esse bate-papo contribuir para informar vocês. Sim, a gente vai falar sobre algumas coisas que eu e a Clara, a gente estava conversando antes, vendo o que é relevante conversar, o que é que não. Então, assim, a partir da nossa conversa, a gente vai trazendo alguns aspectos, porque como vocês que estão ouvindo a gente aqui são adultos, estão provavelmente em relações adultas, algumas coisas também são relevantes a gente conversar, né? Até mesmo para o funcionamento desse casal, dessa união familiar. Mas eu queria começar, Clá, hoje a gente vai focar em 2 grandes hormônios, que é a ocitocina e o cortisol. Ocitocina é o hormônio do amor. Da afetividade. Da afetividade, exato. E o cortisol do estresse, do punk. Mas nem tudo é ruim, né, Clá, a respeito do cortisol. Nem tudo é bom a respeito, assim. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Qual é, Clá, a função Vamos começar pelo cortisol. Qual é a função do cortisol no nosso corpo? Olha, o cortisol, ele é conhecido como o vilão por ser o hormônio do estresse, né? Mas, na verdade, a principal função dele no nosso organismo é adaptar o nosso corpo ao estresse. Então, assim, a resposta com que você vai ter diante de determinadas situações. O cortisol, ele nem pode ser elevado demais no nosso corpo e nem baixo demais, porque ele regula algumas funções essenciais. Por exemplo, ele neutraliza as alergias e processos inflamatórios, ele interfere no metabolismo de algumas substâncias como as gorduras, a glicose. Então, assim, ele não é de todo ruim, ele é necessário para o nosso corpo porque ele regula várias funções vitais, inclusive a imunidade. Quantas vezes você já ouviu falar assim, nossa, percebi que a minha imunidade caiu e estou mais susceptível a ter doença, infecção. Então, ele é fundamental para regular algumas dessas funções no nosso corpo. E existe um nível, claro, básico de cortisol, assim, qual é a janela do adulto ali? Qual é o nível saudável, digamos assim? Assim, a grande dificuldade de dosar o cortisol é que ele é um hormônio pulsátil. Ele faz determinados picos ao longo do dia. Principalmente ali quando você acorda e depois ali por volta das 16, 17 horas. Tem várias formas que a gente dosa o cortisol, pode ser na saliva, nível sérico, mas assim,
No nível sérico, que é a menos cara, né, e a mais fácil, assim, de você dosar. O valor ideal seria de 15 a 25, mas a gente não pode se atentar tanto a valores de laboratório, porque a gente sabe que em hormônios, a grande dificuldade o que é? Esse hormônio ele pode estar circulante na corrente sanguínea e não estar intracelular dentro da célula, agindo onde ele precisa agir. Então, às vezes, o que, é que pode acontecer? Tem aquele nível sérico no sangue suficiente, mas a pessoa apresenta uma clínica de deficiência desse hormônio, entendeu? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o valor ideal seria no mínimo 15, no máximo 25. 25 aí a gente já vê que ele está sendo um pico mais do que a gente gostaria, e abaixo de 15 é um valor que ele começa a ficar um pouco mais deficiente do que a gente gostaria. E isso para adulto, né, claro, porque para Para adulto. criança não existe. A gente sabe que, assim, como a glândulazinha adrenal, que é uma glândula que tem perto do rim ali, em cima do rim, que é a glândula responsável por produzir esse hormônio, dentre outros, ela produz outros hormônios. Mas como a gente sabe que essa glândula ela não está maturada, ela não está formada antes dos 18 anos, esse valor ele não se torna tão significante para uma criança. Se você dosar, obviamente, ela pode ter um pico ou pode ter uma queda muito importante, mas esse valor não tem relevância clínica porque a gente sabe que é um valor que provavelmente, por exemplo, essa situação, esse valor está baixo, porque a criança não está ainda com essa glândula formada para ela produzir o suficiente, entendeu? Uhum. Então, é um valor que em criança é muito delicado da gente dosar. Pode ser que em alguns momentos, dependendo do pico de estresse que aquela criança passe, ela tem um valor elevado, outras vezes um valor baixo, mas é um valor que em criança a gente não leva tanto em consideração. Certo. Inclusive, falando sobre o cortisol em crianças, tem alguns estudos que falam que foram medir toda a questão do treinamento do sono, por exemplo, né, na Nova Zelândia. E esse estudo mostrou que as crianças, quando eram colocadas no quarto, sozinhas, e o pai se retirava, os níveis de cortisol, tanto do pai quanto da criança, elevavam muito. Depois de um tempo, o do pai baixava, mas a da criança permanecia alto. E aí, esse estudo foi um estudo que fizeram contra essa cultura de treinamento do sono. E aí, alguns críticos que foram pegar para entender melhor esse estudo, pessoas da área, disseram, olha, mas aqui vocês não colocaram nenhuma linha inicial desse cortisol. Não foi qual é a base. E realmente existiram várias falhas no estudo em relação ao cortisol especificamente, né? Assim, não tinha base de entrada. Valor mínimo. Valor mínimo, não estabeleceram nenhum valor mínimo. E essa questão de entender também que esse hormônio, ele é um hormônio pulsante, né? Pulsátil, como você disse, a representatividade disso e quanto tempo depois ele baixava. Se isso realmente é uma coisa danosa. Uhum. Isso, para ser levado em consideração. Ele pode, por exemplo, ter dosado lá enquanto a criança está bem, está do lado do pai, da mãe, numa sensação de conforto, ele dosou ali, obviamente aquele valor vai ter um nível diferente de um valor quando a criança é exposta a um momento de estresse, entendeu? É muito falho isso, mas qual é o valor mínimo? Será que o basal dele já não era estressado? Levando em consideração o valor que a criança está bem e o valor que teve o pico que ela está num momento de estresse, isso vai acontecer, independente de ser criança ou em adulto, porque quando a pessoa está exposta a um nível de estresse, seja por qualquer que seja o motivo, às vezes o pagamento de uma conta, uma briga com a família, o cachorro fez cocô na cama, tudo isso interfere de alguma forma nos níveis de cortisol, entendeu? Passou por um momento estressor, e um momento estressor para uma pessoa é totalmente diferente para outra, imagina para uma criança. Às vezes a realidade que ela vive, o conforto dela é de um jeito e para outra criança é outra, então é bem, bem delicada essa questão mesmo. E também os níveis, né, Clá, assim, como uma pessoa que é acostumada, digamos assim, a lidar com um nível tolerável de estresse, ela vai responder de uma forma diferente a uma pessoa que realmente não tem oportunidade disso. Então, às vezes, quando eu leio esses estudos do bebê, eu fico pensando, esse bebê, existe outro momento do dia que ele aprende a lidar com frustração, que ele é colocado num cantinho, ele está sempre sendo suprido excessivamente as necessidades, às vezes até o pai não permite nem ler direito os sinais desse neném, já está ali suprindo, sem perceber que esse nível
tolerável, né? E isso eu tô tirando do site do Harvard, de Harvard Development Child, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard. Eles falam que existe mesmo essa resposta positiva ao estresse, existe uma resposta tolerável e o tóxico, né? Que esse Sim. tóxico é quando a criança ela experimenta essas adversidades muito fortes frequentemente, um tempo muito prolongado. E Perfeito. aí vai ter realmente consequências, que a gente também vê isso em adulto, né? Claro, adultos que estão sempre com nível alto de cortisol permanente, a gente vê efeitos também danosos, não é? Sim, sim, é isso que você falou, é o que molda o ser humano, né? A partir do momento que a criança não tem a capacidade de lidar com frustração, ela torna aquela criança um adulto que toda vida que sofrer uma frustração vai ter um pico de cortisol, porque assim, a forma com que o estresse impacta em você é totalmente diferente, ela é individual, porque algumas pessoas elas criam mecanismos de se blindar, ou então de virar a chave de uma forma mais rápida. A gente sabe que aquela pessoa que está o tempo inteiro exposta a estresse, que está o tempo inteiro lidando com problema, tentando carregar o mundo nas costas, aquilo ali interfere totalmente, a ponto de essa elevação do cortisol, ela se torna crônica durante tanto tempo que a adrenal, que é a glândula que produz esse hormônio, perde a capacidade de produzir esse hormônio fisiológico. Então você vai ter uma queda e ela começa a perder a capacidade de produzir esse hormônio na dose que a gente precisa. E aí o que é que acontece? Isso não vai ter jeito, é uma situação crônica que não é reversível. Claro que não, nada nessa vida não tem jeito, as coisas precisam, só que a pessoa tem que ter em mente que ela tem que mudar os estilos de vida dela, Sim. Ela tem que mudar como é que aquelas coisas impactam na vida dela, tem que se livrar de pessoas tóxicas, porque também isso é estressor, também eleva os níveis de cortisol, então assim, isso pode se tornar crônico há tanto tempo que se torna uma situação que, e muitas vezes, você nem produz mais cortisol por estar sendo exposta tanto tempo ao estresse, entendeu? E esse não produzir mais cortisol, quando tu fala isso, leigamente eu vejo como uma pessoa apática, assim, sabe? Uma pessoa, é isso mesmo? Perfeito. O indício clínico principal quando a pessoa está tendo deficiência de cortisol, porque assim, a medicina tradicional, ela não acredita que exista deficiência de cortisol, a não ser numa situação crônica que é chamada de síndrome de Addison, que é quando realmente eles consideram essa deficiência do cortisol. Mas assim, quando a pessoa começa a estar letárgica, começa a apresentar essa fadiga, quando eu já acordo assim, com a sensação de não quero sair da cama, quando começa a inverter demais o círculo circadiano, que é isso, a disposição maior é mais para o final do dia, consegue render mais mentalmente à noite, então aquela pessoa que fala assim, nossa, eu acordo destruída, e quando chega ali à noite eu estou no meu pico máximo intelectual, quero estudar, resolver todos os meus problemas, isso já é um indício dessa deficiência de cortisol, e principalmente a fadiga. Não tenho energia, percebo que, assim, se eu pudesse eu ficava deitado na cama o tempo inteiro, aí tem apatia, ansiedade, depressão, isso aí, quando é como se faltasse combustível no corpo daquela pessoa. Você coloca a chave no seu carro, tenta ligar e ele não sai do lugar porque não tem combustível, a mesma coisa com o cortisol. Ele é um combustível essencial para você manter a estabilidade da sua energia ao longo do dia. Eu gosto de fazer o paralelo, né, para a situação da parentalidade das crianças, quando tu fala, e quando a gente fala sobre a resposta, aquela resposta de fight, flight and freeze, né, que é de Sim, luta ou fuga, ou paralisar, a gente mostra que é uma resposta, por exemplo, às vezes da amígdala no cérebro, que é uma resposta extremamente coerente se você está em situação de estresse, que é importantíssimo, inclusive, que a gente tenha. Perfeito. O problema é quando isso começa a ser frequente de tal maneira que você sempre acha que o estresse está ali presente, né? Ou que o estresse está sempre presente. Sim. E aí isso a gente vê na neurociência que afetam pelo menos 3 partes principais do cérebro, né? O lobo pré-frontal, ele não consegue se desenvolver por completo, o hipocampo. Então, assim, ele vai gerar problemas, às vezes, de memória, de cognição, por conta de um estresse. Como é que você vê isso também na questão do cortisol com adultos, né? Assim, também pode gerar esse tipo de problema? Com certeza, assim, não na formação, porque aquele indivíduo ele já está formado, né? Uhum. Mas na questão de, tipo assim, você percebe que aquela pessoa ela começa a ter, tá tão
é como se você tivesse sobrecarregado o corpo daquela pessoa, tá sendo exposta, tá lutando tanto, tá sendo tão exposta a situações que ela tem que estar o tempo inteiro em alerta, assim, é como se várias luzinhas vermelhas no corpo tivessem acendendo e aquela pessoa não entende que é aquele estresse que tá agredindo. Óbvio, como você falou, o estresse, ele é importante para o corpo, até para a gente poder se defender, isso é instintivo do ser humano, né? Mas essa questão, assim, desse estresse a ponto de você sobrecarregar o seu corpo num nível que isso se torna crônico, né? Vai ter sobrecarga, a pessoa começa a ter julgamento na capacidade de tomar decisões, você fica cansado, é aquele famoso burnout. Burnout, Isso e olha, tem acontecido assim, depois da pandemia, as pessoas estão sobrecarregadas emocionalmente, aumentou questão de ansiedade, depressão, todo mundo estafado, né? Então, isso interfere muito em adulto e na relação do filho. Imagina, a pessoa não consegue tomar decisões em nada na sua vida, nem ajudar, dar um suporte. Às vezes a criança só quer um abraço e a pessoa está tão sobrecarregada que ela não consegue nem suprir minimamente a questão da afetividade com as relações, né? Porque perde um pouco mesmo essa capacidade de ler esses estímulos externos, né? Porque tudo é tão estressante que às vezes até um chamado de afeto, de carinho, você não consegue ler aquilo como aquela forma, né? Você vê como, ai meu Deus, mais uma tarefa. Exatamente. Né? Exatamente. E isso interfere muito, porque a gente fala muito, né, que nessa linha de trabalho não é suplementar ou colocar, introduzir, é muito do que você faz no sentido de reajuste de rotina. Como é que você vai melhorar a qualidade do seu sono? Como é que você vai dar mais afeto para a sua família? Como é que você vai se blindar diante de fatores estressores que estão fora do seu controle? Porque você não pode querer mudar o seu chefe ou querer mudar o seu companheiro de trabalho, você tem como mudar, como é que você vai conseguir se blindar diante disso, né? Existem milhões de estratégias, mas uma coisa funciona para um, mas não funciona para o outro, né? Isso é muito individual. E eu queria pegar essa tua fala para trazer também, muitas vezes os pais pensam, ai, como é que eu faço com que meu filho não faça mais birra? Como é que eu impeço isso? Como é que eu... Só que é uma coisa que a gente precisa entender que está fora do nosso alcance, não é do nosso controle. O nosso controle é se manter emocionalmente estável e calmo naquele momento, para que a gente ajude nessa corregulação e não impedir ou parar ou fazer com que a criança, porque é impossível, aquela criança está em desenvolvimento e ela precisa passar por aqueles momentos de estresse, até mesmo para aprender a regular essas emoções, né, assim. Então, entender também nesse parâmetro, né, assim, na relação do seu filho, ou até mesmo na relação com o seu companheiro ou companheira, que o comportamento dessa pessoa está fora do seu alcance, mas o que é que eu posso fazer para que essa nossa relação fique melhor, né? O que eu posso controlar em mim para que essa pessoa não fique tão em alerta do meu lado. Você, inclusive, fala muito isso nos seus conteúdos e nos seus posts, que o fato de você conseguir manter a calma, de você não se descabelar, se estressar, aquilo ali faz com que o seu filho, que está em desenvolvimento, serve de exemplo. O exemplo é a ferramenta principal que você vai dar para você poder mostrar para aquela pessoa, dizer assim, tá tudo bem, ou então tá tudo bem, não tá bem, entendeu? Sim. Isso também faz a diferença, porque o mundo, a vida é cíclica, né? Ela é versátil, uma hora vai estar tudo maravilhoso, outra hora vai estar tudo uma droga, e isso faz parte do processo, inclusive de relacionamentos. Tem um livro que eu gosto muito, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, que é a questão das 5 linguagens do amor, né? Às vezes você tá passando as coisas de uma forma, achando que tá demonstrando o seu amor todo, e a outra pessoa não tá entendendo nada daquilo. E o que ela tá fazendo é a mesma coisa e vice-versa. Isso é muito real. Eu acho que a linguagem ela é muito do que a pessoa escuta, porque você tá passando a coisa de um jeito e a pessoa tá entendendo de outro totalmente diferente. E isso é um divisor de água em todas as relações. E você poder encontrar o outro no que é real para ele, vai fazer. É isso que faz a diferença, né? Assim, exatamente.
você entender e dizer assim, caramba, aquela pessoa tá me demonstrando o amor dela, é diferente da forma com que eu demonstro o meu, mas a gente tá mostrando o amor um por outro, né? Você conseguir se colocar no lugar do outro, no sentido de dizer assim, eu vou tentar fazer mais certas coisas porque eu sei que é a linguagem do amor daquela pessoa, e é assim que a gente vai construindo as relações, né? E por falar em amor, qual é o hormônio do amor? Clá, fala um pouquinho sobre ele. Eu sou fã. Toda oportunidade que eu posso, se eu pudesse, eu colocava na água de todo mundo. A nossa famosa ocitocina, né? O hormônio do amor, da afetividade. Ela é muito conhecida na literatura como um hormônio que interfere muito no processo do parto, né? Quando a mulher está naquele processo de expulsão, porque ela contribui nas contrações uterinas. Ela é inclusive utilizada clinicamente para ajudar a mulher a melhorar a questão das contrações e tirar o bebê para ele poder nascer. Mas assim, dentro da visão de mulheres que não estão grávidas nem amamentando, a ocitocina ela é um hormônio que ela modula muito a questão do amor, da afetividade, da paciência. Ela ajuda a modular contribui para melhorar a ansiedade, depressão. Então, assim, pensa no hormônio ocitocina, você já pensa em amor e afetividade. Eu sou fã. Além do que, ela contribui também para melhorar a qualidade do orgasmo. Quando a gente fala em pais e mamães saudáveis, ou mamães e papais saudáveis, a gente tem que pensar também que existe uma relação sexual, e isso muda muito depois que uma criança está presente. Não sei, né, não tenho experiência, mas o que a gente sabe é que muda muito a dinâmica do casal, né, e a ocitocina ela tem um papel fundamental, tanto em homens quanto em mulheres, na questão de você. Tem estudos que correlacionam níveis bons de ocitocina, assim, a gente não mensura ela laboratorialmente, mas mais na questão da clínica, que ela melhora a questão do toque, ela faz com que o parceiro ela tenha uma lealdade aumentada, ela faz com que a mulher ela tenha um julgamento melhor, ela melhora as relações interpessoais, faz diminuir aquela agressividade. Então pensa assim, aquele paciente ou aquela pessoa que se refere muito hiperreativa, muito agressiva, a pessoa, quando ela começa a suplementar um pouco da ocitocina, ela percebe que a paciência dela vai ficar mais complacente e diminui essa hiperreatividade, porque ela reduz a ansiedade, reduz estresse e interfere muito no comportamento sexual. Na mulher, especificamente, ela tem um caráter de melhorar a qualidade do orgasmo, e no homem, ela melhora a sensibilidade peniana, entendeu? O homem fica com uma sensibilidade aumentada. Então, assim, pensar nas relações e até a sua relação com o mundo, entendeu? Você tá no trabalho, perceber que não tá mais explodindo por cada coisa, não é só a relação homem e mulher, a relação que você tem com o mundo, entendeu? Faz a vida ser mais leve. Quando tu falou na questão do parto e amamentação, assim, a ocitocina, então, ela tá realmente muito presente na amamentação, no momento da amamentação, tu diria que ela tá mais elevada? Não, ela é uma estratégia utilizada para ajudar a mulher a amamentar. Quando tem aquela mulher que o leite já não está sendo produzido na quantidade que ele deveria, ela cria um pouco do vínculo. Ela é uma das estratégias utilizadas para melhorar a questão da amamentação, entendeu? Entendi. Ela não tem um valor tão específico no parto que tem que estar no nível elevado para poder aumentar as contrações uterinas, entendeu? Entendi. Porque quando tu falou de qualidade de orgasmo com a amamentação, eu lembrei, assim, da minha época, eu disse, ixi, eu não tava... Não era assim que funcionava, não. Não tive essa experiência, não. Eu não tava, quando eu amamentava, eu não tava essas coisas todas. Não. Pra onde foi minha ocitocina? Não, é mais uma questão de ajudar no aleitamento, né? Certo. E, claro, por exemplo, níveis muito altos de ocitocina podem ser prejudiciais também? Ou a gente pode aí sair tomando ocitocina à torta e à direita na água? Queria poder fazer isso.
Mas assim, amiga, a gente não mensura tanto a ocitocina, né? Vai mais pelo um aspecto clínico. Mas, por exemplo, às vezes, quando a gente suplementa um pouco de ocitocina no paciente e ele percebe uma letargia, é assim, fica lesado mesmo, percebe que está lentificado a ponto de um nível de incomodar, aí você sabe que esse nível não tá legal, entendeu? Uma coisa é você se sentir mais zen, mas conseguir exercer suas funções. Outra coisa é você sentir letárgica, assim, lesada a ponto de isso comprometer até seu processo de decisão, entendeu? Mas nos dias de hoje, se a pessoa não suplementa, é muito difícil, a não ser que trabalhe muito a parte espiritual, faça meditação. Que venha para psicóloga, Carol, toda semana. Carolina Fialho é fundamental para você manter a produção hormonal e sua integridade mental, né? Nossa, terapia deveria ser uma coisa mandatória para todo mundo, assim, porque tem muitas pessoas que acham que desmerecem a terapia, mas não tem noção dos processos que estão dentro ali fazendo mal, né? E isso, nossa senhora, você tocou num ponto muito importante. Tu vê isso na clínica, claro, com os teus pacientes que fazem terapia e que não fazem, como que eles respondem? Totalmente. Eu até brinco com eles, a diferença de uma pessoa terapeutizada é totalmente diferente. Por quê? Porque como ela vai se blindar, como ela consegue se conhecer, aquele processo de autoconhecimento, dizer assim, caramba, por que eu fui hiperreativa em tal situação? A pessoa, ela começa a se entender melhor e começa a ficar bem com ela mesma e começa a ficar bem com o mundo. A gente fala que uma das coisas que mais interfere na produção e síntese de hormônio é a questão do estresse. E o estresse, ele está relacionado com a parte emocional, cognitiva e comportamental, porque a pessoa tem... Eu acho que terapia devia ser obrigatória, assim, para todos os seres humanos, muito assim mesmo. E, assim, 2 pontos interessantes, que quando tu fala de níveis altos de ocitocina, parece muito níveis altos de cortisol também, né? Assim, a mesma reação, a pessoa fica letárgica, com dificuldade de tomar decisões. Então, entender que esses 2 hormônios, eles são importantíssimos, cruciais, e que ambos podem também estar ali ajudando com, assim, tendo alguns efeitos negativos, né? Se você tem em excesso. A ocitocina nem tanto. Você vai perceber uma letargia, a leseira mesmo, mas não da maneira que se torna incapacitante, como a questão da falta de energia por conta de baixos níveis de cortisol. Você vai perceber que a queda do cortisol, o excesso dele vai fazer com que você fique sem o combustível mesmo. A ocitocina não, ela não é... E ela só acontece normalmente quando você suplementa. Mas, assim, são coisas sutis e fazem toda a diferença. Mas está totalmente interligado com a questão cognitiva e comportamental, né? Você perde mesmo. Mas a ocitocina em níveis bons, ela aumenta, assim, a capacidade cognitiva, ela aumenta o processamento de memória, ela aumenta respostas emocionais. Então, ela é fundamental. Ela ajuda até a escolher o parceiro certo, se você tiver em nível bom. Sério? Inclusive, manter as relações monogâmicas, né? Ela é fundamental para essa parte. Ai, agora vai todo mundo culpar. Minha ocitocina tá baixa, eu tenho que suplementar. Vai todo mundo culpar agora. Eu traí porque eu tava com a ocitocina baixa. Só faltava essa. Não caiam nessa, tá, gente? Não caiam. Meu querido, vá lá ouvir o podcast Apegados, quando a Carol fala com a Clarice, e não é bem assim, tá bom, amor? Entenda, e a gente falando de linguagem novamente, entenda as coisas da forma correta, porque as pessoas têm mania de distorcer para puxar para o seu lado, né? E não é bem assim. Eu queria pontuar aqui, claro, quando a gente fala de ocitocina, vários estudos já foram feitos para fazer essa relação. Ocitocina no homem versus ocitocina na mulher, no que se relaciona ao neném, né? A essa criança. Para justificar, ou então investigar mesmo, eu não diria nem justificar, mas investigar essa narrativa de amor materno, né? Como que essa mãe responde ao neném versus como que esse pai responde ao neném. E aí o MIT já fez alguns estudos sobre isso, olhando o cérebro, né? Imagens de cérebro. E agora também um estudo super recente, publicado em julho de 2020, que falam sobre
como a resposta da mulher e do homem nos níveis de ocitocina são muito similares. E aí os estudos mostram que a diferença como essa mulher responde à criança e esse homem são muito similares no que se trata de nível de ocitocina. O que diferencia nesse último estudo de 2020 é o tipo de relação. A mulher parece que o pico, né, dessa ocitocina, enfim, eles percebem uma diferença maior quando tá naquele contato pele a pele, quando é um momento mais afetivo, mais tranquilinho, mais calminho. Já o homem também muito desse pele a pele, por isso que a gente fala que pele a pele é extremamente importante com nenéns, principalmente, mas muito mais para o homem é nessa interação, nesse blá 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 e o neném blá 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 depois, nesse contato mais dessa interação. Mas, assim, é insignificante a diferença, né? Assim, o que eu gosto de fazer a leitura disso e traduzir para as mães, principalmente, né? Que muito se existe desse, mas ele não ama como eu amo, não entende como eu... Mas não ama mesmo e não entende mesmo. Exato, exato. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Exato, e tá tudo bem. Mas que também esse homem, ele ama do jeito dele, só que ele precisa ter oportunidade. Ele precisa estar com esse neném, ele precisa ter essa oportunidade, essa interação com esse neném. Quando o homem tem essa possibilidade, né? Quando a mulher dá um passo para trás, essa mãe deixa de dar um passo para trás, reconhece que não precisa controlar tudo, deixa esse homem entrar e vivenciar essa paternidade, ele também vai responder, até níveis hormonais, digamos assim, ele também vai responder de forma amorosa, vai vir esse amor ele acontece. Agora, ele precisa ter oportunidade para isso, né? Sem dúvida, e é de novo que a gente está falando da linguagem do amor, né? Ai, o meu marido não coloca o meu filho 50 horas no dia no braço, ele não faz isso, ele não faz aquilo, mas a forma com que você estimula o afeto é diferente de mulher para mulher, imagina de homem para mulher, que são seres totalmente diferentes, não tem como comparar, não tem como comparar, e você poder dar essa abertura, essa liberdade, essa confiança, faz com que as relações, elas se estreitem, entendeu? Vai ter sim um aumento maior, porque a partir do momento que, dependendo da relação, o homem consiga ver que ele tem autonomia naquela criação, que a mulher cada um tem o seu papel, e isso faz com que se desenvolva um excelente ser humano, ter isso em mente, de que a mãe, ela gosta do contato pele a pele, o pai também, mas a mãe prefere mexer no cabelo, o pai prefere ensinar determinadas coisas, e isso, gente, tá tudo bem, vocês não podem cobrar. De novo, uma coisa que você faria achando que o que a outra pessoa faria é a mesma. Não é, a maioria das vezes não é. E tá tudo bem, tá tudo bem. E, na verdade, eu falo muito sobre a importância dessa interação diferente, assim. É muito importante a criança ter esse contato de diferentes formas, com o pai, com a mãe, com a avó vai ser diferente, com a Dinda, com os primos. Assim, ela vai adquirir inteligência emocional, social, ela vai aprender como eu me comporto, até onde eu posso ir aqui, até onde eu posso ir ali, e isso traz muitos benefícios para a vida dela adulta, de saber realmente como se encaminhar em cada portar, né? Se portar em cada ambiente, como se relacionar. Você não vai se relacionar com o seu chefe da mesma maneira que você se relaciona com o seu marido. Sim. Pelo menos eu espero que não. Eu também espero que não. Não liga pro HR. A não ser que seu chefe seja seu marido, aí tudo bem, né? Exato. Caso contrário, a gente tem que fazer uma ligação aí pro RH. O que não pode é ter aquela situação de bad cop e good cop, né? Que uma pessoa tá sempre desempenhando aquele papel de chato, de restringir as coisas, de ser o não, e o outro ser aquela do sim o tempo inteiro. Aí é o que não pode, porque a pessoa, óbvio que ela vai criar um vínculo maior com aquela pessoa que sempre tá dando mais coisas para ela, né? Mas na verdade quem educa muito mais o não, meu Deus, ele é libertador. Ele é libertador para a pessoa que recebe e para a pessoa que dá também. Ele é preciso, ele é fundamental. As pessoas têm que ter limite, têm que entender os seus limites, e aí é quando a gente entra de novo na questão da terapia. A terapia faz com que você veja até onde você consegue ir, até onde aquilo vai lhe agredir ou não, porque uma coisa que está tudo bem para uma pessoa não está tudo bem para outra, entendeu? E óbvio que tem as coisas básicas, né, de você ser um ser humano decente, mas assim, os limites de cada um, e você se impõe dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu não gosto, não tá legal, eu não quero. E você saber dizer não,
isso vai sendo formado principalmente num processo que você é uma criança e recebe o não, e não se frustra nem acha que o mundo acabou porque você recebeu esse não. E o pai poder saber, ter noção, eu sei porque eu venho de um lar, né, que o meu pai sempre deu muito sim, minha mãe sempre deu muito não, e eu tive muita dificuldade, ainda tenho, eu acho, de lidar com frustrações, mas a partir do momento que você se terapeutiza, né, começa a entender o porquê de cada coisa, aí você diz, nossa, aí você começa a se acalentar, dizer que tá tudo bem, que isso não é o fim do mundo, entendeu? E isso faz com que, quando a gente puxa para a parte dos hormônios, você seja uma pessoa que vai envelhecer com mais saúde, que vai fazer com que o envelhecimento ele não venha como se você estivesse descendo uma ladeira, ele venha como um processo natural que todos nós vamos passar, mas que a gente mantenha a nossa capacidade sexual, cognitiva, de energia, tudo. O equilíbrio tá aí, a vida é equilíbrio, né? O resumão, assim, que a gente consegue fazer para finalizar esse episódio é trazer a importância da nossa, mostrar como que as nossas relações funcionais ou disfuncionais, a maneira como a gente se coloca no mundo, vai interferir não só na nossa psique, obviamente, na forma como a gente lida com as pessoas, mas na forma como o nosso corpo fisiologicamente responde diariamente. E como que isso pode fazer a diferença de uma vida saudável e de uma vida não saudável, através das nossas escolhas, né? Assim, do que é saudável para mim, como que eu posso me tornar uma pessoa mais saudável, mesmo que eu esteja em um trabalho X, Y, Z, que eu tenho muito estresse, mas como que eu posso compensar isso? Como que eu posso trabalhar as minhas capacidades de enfrentamento para que isso não gere tanto dano, né? Então, se isso é tão danoso, o que muitas pessoas fazem é passar o dia muito estressante no trabalho, chegam em casa e despejam todo esse estresse. Ao invés de, no caminho do carro, ouvir uma música de heavy metal, botar tudo ali para fora, chegar em casa e poder balancear com um momento aconchegante de carinho, de amor, de conexão, não. Então, assim, é de manhã, de tarde e de noite. Sim, e isso acaba gerando uma frustração, um efeito bola de neve, né? Porque aí você acaba gerando um divórcio, crianças frustradas, você fica infeliz em todos os âmbitos da sua vida e com pequenas atitudes. Isso aí que você falou foi perfeito. Às vezes escutar uma música, gritar dentro do carro, aquilo ali já é uma válvula de escape, entendeu? Você, se não acredita em Deus, se acredita em energia, se aproximar de coisas que lhe fazem bem, meditar, tem gente que não tem paciência, tá? Praticar uma atividade física de forma regular, é libertador, libera endorfina, que é um dos neurotransmissores que modula a questão de estresse. Então, assim, tem vários mecanismos que você não precisa ser rico, que você não precisa ter milhões de coisas na sua vida, não, mas isso faz com que você tenha uma vida mais saudável, que você não respingue as suas tristezas, estresse e frustrações nas pessoas que estão ao seu redor, que na verdade elas só estão ali para lhe amar e tentar lhe ajudar, e fazer com que isso você consiga enxergar que só depende de você. A forma com que tudo isso vai impactar, é o que você falou, fisiológico e organicamente isso tá, pensa num conta-gotas, que é gotinha em gotinha, gotinha num copo, que ele vai acabar transbordando em algum momento se você não mudar. As pessoas, elas estão extremamente acomodadas, aí você fala, mudar de emprego para você é fácil, para mim não, porque eu só tenho isso. Mas assim, não é mudar de emprego, é como você se blinda. E não existe suplementação hormonal que sustente uma vida sem mudanças de hábito, né, claro? Perfeito, não existe. A gente fala sempre que o paciente busca a gente que você precisa fazer o dever de casa básico, que são 4 coisinhas. Manusear os níveis de estresse, principalmente, que no mundo de hoje está muito difícil. Ter um sono de qualidade, ter uma alimentação balanceada, porque o que você ingere, isso pode interferir se inflama o corpo ou o que quer que seja, e um sono de qualidade, porque o sono ele regula a produção dos hormônios, a liberação de várias dessas substâncias, e uma pessoa que não dorme, ela não é feliz. É verdade. Nossa, tem muita pesquisa falando sobre a importância do sono em tantos setores, assim, eu vejo uma atrás da outra. E é isso, a gente vai terminar o nosso episódio com essa mensagem. E se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, Clá, aonde elas te encontram? Qual é o teu meio profissional mais fácil? Assim, eu sei que você tem o seu Instagram.
O Instagram tem lá uma janelinha, se quiser informação sobre a consulta, pode clicar lá. Sei que você tem muita gente nos Estados Unidos, mas para mim é extremamente difícil atender pessoas fora do Brasil, pela forma com que a gente trabalha. Eu até faço consulta online, mas é mais difícil por conta da parte dos manipulados, como esses hormônios são feitos aqui. Então, o @Clarice Rachid, aí quem quiser me contactar, Clarice com 2 S's. Tá, eu vou colocar na descrição desse nosso episódio. Perfeito. Eu vou colocar tanto o site quanto o Instagram. Vocês podem entrar em contato com ela lá. Se vocês tiverem alguma dúvida específica que vocês querem respondida, manda também para mim. O meu Instagram é @fialhocarol, ou então você pode mandar um e-mail detalhado para apegadospodcast@gmail.com. A gente vai ajudar no que for possível. Sim. Agradeço a presença da Clara, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Foi um prazer, foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Dividam esse episódio com quem vocês acham que pode se beneficiar com essas informações. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente!